Olá, amados, graça e paz. Esse barulhinho gostoso que vocês estão ouvindo aqui, além do fundo musical, é a chuva que está caindo por aqui. Maravilhosa, refrescante. Glória a Deus, né? Por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de servirmos esse Deus, de nos corrigirmos e amá-lo acima de qualquer coisa. A gente olha aqui na câmera e vê as coisinhas que ainda estão assim meio que desajeitadas, né? A gente vai ajeitando. Então, eu quero falar com vocês, usar aqui Moisés, né? Para falar do cuidado de Deus, da maneira toda especial que ele tem de se chegar a nós. E ele não precisaria ter respeito à nossa cultura, porque ele é Deus. Mas ele fala conosco de acordo com a nossa realidade. Ele nos alcança no meio ali do que nós estamos vivendo, falando a nossa linguagem. Por isso que eu sempre digo, e muitos outros dizem, não podemos colocar Deus numa caixinha e dizer que ele vai agir com todo mundo de uma só determinada forma. Não quero dizer com isso que haja validade para tudo. Tudo é válido. Não estou dizendo isso. Não estou sendo radical. Eu estou dizendo para nós termos cuidado com a questão da religiosidade. De nós acharmos que é um ritual e que Deus sempre vai agir assim em determinadas situações. E aí nós perdemos muito por não nos darmos conta de que Deus vai muito além daquilo que nós estudamos, que nós, sabe? Mesmo porque nem são os estudos, mas sim a presença do Espírito Santo, revelando para nós, no mais profundo, os segredos. Isso ele revela dentro de um relacionamento que nós temos com ele, de busca, de obediência, de buscar a santificação. Então eu vou ler para vocês aqui, ó. O título é Êxodo 3, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Isso depois de Moisés ter ficado lá 40 anos no deserto, ter fugido por ter matado, né, um egípcio que estava maltratando um do povo dele. E ele vai para lá e Deus não desistiu. Passaram-se 40 anos. Nossa, muito tempo, né? Quando eu paro para pensar, eu digo, nossa, Deus não esperou 40 anos. Talvez ele tenha esperado Moisés amadurecer mais, né? Então, eu que estou dizendo. Então ele diz para Moisés, lá no versículo... Vamos começar no 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, Moisés, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aí nós ficamos pensando, né? Olha, terra santa, lá naquele lugar. Mas porque era cultura de Moisés. Era cultura lá. Ele foi criado numa família que cultuava, né? Outros deuses e que tinha os seus hábitos. Então eu vi de um grande estudioso e achei muito interessante que Deus fala para ele tirar a sandália, porque se Deus não tivesse falado isso com ele, ele não teria se identificado. Ele acharia, né, que era uma voz de outro espírito, alguma coisa assim, e não de Deus. Porque os deuses de lá era assim, para chegar até a presença deles, era necessário que tirasse as sandálias dos pés. Então, era uma cultura de Moisés. Tipo assim, Deus nos respeita. Ele chega até nós como nós estamos e ele procura, sabiamente, porque ele é o dono de toda a sabedoria,
ver em que porta que ele vai entrar para nos alcançar, para alcançar os nossos corações. Às vezes eu cito esse exemplo, né? Uma vez eu estava pregando na praça e chegou um rapaz. Ele estava embriagado com a sua garrafinha lá, com a cachaça, ficou ali por perto. Chegou para ouvir a palavra. E uma determinada pessoa, não, você sai daqui, que estava lá, né, auxiliando, se ofereceu para ir auxiliar, você não, você tira. E aquele rapaz foi embora, levou E eu tenho outra perspectiva, outra maneira de lidar com isso. Porque Jesus diz, venha como estás. Aquele conteúdo ali, aquela substância, não estava tirando a espiritualidade daquele momento. E se ele precisava dela, se era com ela, ele queria ser aceito assim. E a partir do momento em que ele foi rejeitado, olha só, o que é que ele pensou? Eu não sou suficiente para chegar à presença de Deus. E ele nem era uma igreja, era uma praça. Então nós temos que ser muito cautelosos a não julgarmos, a termos a sensibilidade para alcançar o coração do outro. Teve um senhor também que disse para mim, não, eu não vou para a igreja, pastora, porque eu ainda fumo. Falei, venha como estás. Aqui é o grande hospital. E a partir daí, vamos fazer. Deus vai fazer no Senhor aquilo que precisa ser feito. Mas o Senhor não está condenado por isso. E ele foi. Vocês acreditam que com uma semana ele tinha se libertado do vício? Então Deus é maravilhoso. Porque se ele tivesse dito para Moisés, né, não tirar, Moisés estranharia. Ah, mas isso aqui não é um Deus que está falando. Porque se é um Deus, ele mandaria eu tirar. Nosso Deus não precisava de nada disso. Mas ele fez para que houvesse a identificação, a familiarização de Moisés com aquilo que na mente dele estava ali, essa fortaleza de mente, né? Que ele teria que tirar o calçado. Porque os deuses, na criação dele, se manifestavam assim. E quando nós vamos para Jesus, até que mudem muitas coisas dentro de nós, é necessário tempo, é necessário esclarecimento, é necessário estudo, é necessário uma caminhada com Deus, estudos, conhecimento. Mas Deus não exige isso de nós, sabe, de imediato. Ele é paciente, os homens é que não são, mas precisamos nos trabalhar para ser. Porque ao invés de atrairmos as pessoas, nós faremos o quê? As rejeitaremos, as afastaremos. Então foi esse o significado. Até aqui nessa Bíblia de estudos, né? Tá falando que o fato de Deus estar ali é que a santificava de modo incomum. Eu não gosto muito de estudar os comentários bíblicos. Eu até estudo. Mas eu sei que foi um ser humano, tá? Ele pode ter estudado, ele pode ter ido aos livros históricos e tudo mais, né? Mas como ele diz assim, não era particularmente notável, né? Essa Terra Santa não era particularmente notável. Aí ele já diz, não era notável. Então isso aqui pode ser uma suposição dele. Eu gosto muito de pedir o Espírito Santo. É claro que a gente considere os estudos de outras pessoas, que a gente leve em conta. Mas, em última análise, é o Espírito que nos ensina, né? E eu sou muito mais a favor disso aí, realmente. Devido não ser, né? Esse lugar aí, santo. Não era notar como ele mesmo diz. Mas Deus é Deus. E ele se revela, ele nos aceita, ele nos abraça. Abraça as nossas debilidades, abraça os muros que nós criamos, encontra caminho através dele para alcançar os nossos corações. Ele não nos condena. Que Deus lindo, que Deus maravilhoso, que Deus é esse? Meu Pai, seu Pai, aquele que nos ama, aquele que nos tem em alta conta. Esse é o nosso Deus. E é muito bom.
é libertador, é alegria andarmos na presença dele. Teremos desafios, teremos tempestades, exatamente como Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu enfrentei o mundo. Então vamos nos apegar a esse Jesus. Muitas coisas nos vêm para tentar nos desanimar, muitas críticas, muitos julgamentos. Mas nós temos que estar sempre com o nosso olhar, com o nosso coração em Jesus, na busca dele, da verdade dele. Se a nossa consciência, como Paulo diz, não nos acusa, se sentimos paz, isso aí é uma sinalização. Paz mesmo. Não é aquela paz que passa rápido, mas uma paz que continua. E nos traz outras coisas, nos traz alegria, nos traz conforto, nos traz compreensão sobre situações que muitos não têm, que julgariam, condenariam. Mas nós temos o nosso relacionamento com Cristo. E é Ele que nos justifica. É Ele que nos diz. E isso é libertador. Não termos de considerar. Porque se tivermos de considerar as críticas, os julgamentos, nós pararemos. E deixaremos de conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus. Ele é Deus. Sabe, tem coisas da minha vida assim, lindas, maravilhosas, que eu recebi de Deus, sabe? Eu tenho uma filha, né? Eu já tive alguns filhos do coração, que se chegaram, que vieram. Meus filhos levaram para dentro de casa, que já partiram. E hoje quem ficou, né? É a do coração. As outras seguiram a vida, fazendo outras escolhas. Na igreja, mas numa outra versão, numa outra maneira. E a gente respeita, porque os nossos filhos não são nossos, são de Deus. E essa né? Menina, ela chegava a vida das mães, ela não trabalhava, né? E ficava... Sempre queria comprar alguma coisa para mim Dia das Mães e ela não tinha dinheiro. E ela saía às vezes, ela tinha umas ideias assim, apesar de ter a idade que tinha, algumas atitudes de menina na cabeça. E um belo dia, né, ela saiu e apareceu, né, um homem diferente. E ele disse pra ela estava olhando uma vitrine, né, cumprimentou. E ela nunca tinha visto aquele homem. Uma pessoa diferente. Depois ela me deu os detalhes. E ela disse que queria comprar um presente para a mãe. Ele disse para ela, vamos ali até a loja. E ali ele ajudou ela a escolher. Ela comprou uma calça comprida. Eu tenho até hoje ali a calça. Uma calça, ela é de malha, mas ela é bem larga, né? Ela não marca o meu corpo. Tipo pantalona. E quando ela tocou alguma outra calça lá, ele falou assim, não, essa aí ela não usa. Ela não vai usar. Nem deve usar alguma coisa assim. E ele pagou e foi embora. Aí quando ela chegou em casa, ela me disse, mãe, assim. Eu falei, foi um anjo. Para alegrar o seu coração, né? Essa filha obediente, amorosa que você é. E eu guardo essa calça, eu uso ela pouco, porque para mim é tão lindo, sabe? Esse carinho, esse cuidado de Deus. Essas manifestações dele, sabe? Já tive muitas na minha vida. Muitas, lindas, tremendas, maravilhosas. Que qualquer um me chamaria de louca. Por isso que eu digo, que eu não abro muito minha boca. Vai chegar o tempo certo de abrir os lábios para falar, né? E teve vezes de eu falar para Deus, oh Deus, eu queria ser uma pessoa normal como outra. Não quero. Foi num momento de cansaço, talvez estresse, de estar buscando menos. Porque eu tenho muitas coisas lindas, muitas coisas maravilhosas, né? A última desses dias foi minha bicicleta que estava lá fora, né? E o anjo bateu. Foi um anjo, não seria o diabo. Na janela até que minha filha acordasse. A minha filha insistiu. Depois sumiu, né?
Ela abriu a porta, eu vou abrir a porta. Ela é muito corajosa. E foi lá, viu minha bicicleta, com as bolsas na cestinha, colocou para dentro. Então eu vejo carinho, eu vejo cuidado, né? Glória a Deus. Deus cuida de todos nós. Com cuidado, com amor. E é tão bom conhecer esse amor, meus amados. Não tem nada que pague. Que o nosso foco maior seja conhecer esse Deus. Seja viver na vontade desse Deus. Que é o de mais precioso que nós podemos viver nessa dimensão. Conhecer e viver na vontade dele, dia após dia, não nos trará alegria maior, realizações maiores. Vocês podem ter a certeza. Mas é necessário que queiramos pedir graça a ele para podermos renunciar e viver tudo isso em nome de Jesus. Amém? Você já deu um like aí nesse vídeo? Dê o seu like, por favor, a fim de que essa mensagem chegue além. Muito obrigada por estar inscrito no canal. Se puder compartilhar, se achar válido, sentir o toque no coração, compartilhe. Isso também é um tanto que você pode fazer para a expansão do reino dos céus. Amém? Fiquem com Deus, vamos orar. Deus santo, Deus querido, Tu és maravilhoso. Sempre nos faltaram palavras para nos dirigirmos a Ti. Às vezes o silêncio fala mais que as nossas palavras. Mas nós te amamos. Queremos, ó Deus, ser totalmente Teus. Ter forças através de Ti para renunciar a tudo aquilo que diminui a possibilidade de vivermos a santidade que o Senhor nos propõe, que o Senhor nos convida a ser santos, tal como eu sou santo. Nos ajude, Senhor. Ajude cada um daqueles que me ouvem. Traga o entendimento, traga clareza, né? Como diz lá, aqui, ó, em Efésios. Peço a Deus do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, que dê a mim cada vez mais, que dê a você, a todos que você ama, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti. Que os olhos dos corações sejam iluminados, a fim de que nós conheçamos a esperança para a qual o Senhor nos chamou, as riquezas da gloriosa herança sua nos santos, sem incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. E quem sabe uma possível live hoje que eu ainda não consegui. Mas está no tempo de Deus, na hora dele. Eu creio.